Muito obrigado, doutor Marcelo. Sempre um desafio falar após um grande orador. Espero estar à altura aí para manter o nível da sua excelente fala aí. E realmente acredito que o mercado, a advocacia na área do setor de seguros é um mercado muito promissor, é um nicho um pouco específico, que tem um vocabulário específico, uma atuação diferenciada junto aos seguradores, junto aos segurados. Então, e sinto falta acho que tem muito mercado ainda para os advogados, assim, que se especializarem nessa área. Acho que é uma área difícil de um advogado mais generalista crescer muito, assim. Acho que uma boa especialização, pelo que eu tenho acompanhado no mercado, pelo menos aqui do Sul, Sudeste, com certeza traz um grande resultado para o escritório e para a sociedade de uma forma geral, né? Que a gente está lidando com os riscos da sociedade, né? Com os riscos das pessoas, riscos das empresas, e a melhor forma de garantir esse risco de maneira técnica, de maneira que coloque o fundo mutual numa boa posição financeira e, ao mesmo tempo, proteja o segurado na medida que ele deve ser protegido. Então, acho muito importante essa atitude. Saúdo vocês pelo esse convite para estar falando aqui dos desafios do mercado de seguros. Ele não foi tão impactado igual outros mercados. A gente não viu seguradoras fechando as portas e até em alguns segmentos houve um aumento da lucratividade dos seguradores, um momento de incerteza, um momento de risco mesmo latente. Há uma tendência maior das pessoas buscarem proteção, inclusive por meio dos seguros. Então, é um mercado que não foi tão impactado igual os demais mercados e que é carente de profissionais, de especialistas. Então, assim, saúdo mesmo esse convite. É sempre uma troca muito boa. Tiago, é exatamente isso, né? Nós vemos a técnica muito grande nesse setor que é necessário, né? Mas podemos iniciar, então, o nosso bate-papo. Aos colegas que não conhecem tão afim com o Dr. Tiago, eu gostaria somente de demonstrar aqui o que o Dr. Tiago representa nesse setor, que é de grande valia. Dr. Tiago Junqueira, ele é doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Ciências Jurídico-Civilistas pela Universidade de Coimbra, pesquisador visitante do Instituto Max Planck de Direito Comparado Internacional Privado da Alemanha, professor do ICDS, Instituto Connect de Direito Social, da Escola de Negócios Seguro, inclusive foi um dos cursos que eu fiz, excelente material, enfim. E ele é advogado e parecerista sócio do escritório Schalfin, Goldenberg e Wallenboim Advogados. Me perdoe se eu falei uma pronúncia errada. Doutor Tiago, seja muito bem-vindo. A palavra é com você. Muito obrigado, doutora Naile Siqueira. Agradeço novamente o honroso convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre essa área tão rica aí dos seguros e da advocacia, do mercado e da advocacia de uma forma geral, e está ao lado aí de advogados consagrados da OAB São Paulo, subseção São José do Rio Preto. Bom, eu separei minha fala de forma, prometo ser breve, acho que vão ser bem objetivo. A gente sabe que o tempo de Vossas Excelências são muito precioso, o tempo é muito precioso. Então, o título da minha fala, que foi sugerida por você, doutor, é Desafios do Mercado Segurador em meio à pandemia e a importância do advogado especializado nesta área. Então, eu dividi a apresentação e agradeço aí também a presença do doutor José Luiz, com a câmera ligada, que traz sempre um alento para o orador, tá vendo o público. Então, obrigado, doutor José. Então, dividi essa minha fala em duas partes, né? Os desafios do mercado segurador em meio à pandemia. Obrigado, Bia, também, boa noite. E na segunda parte, a importância do advogado especializado nesta área, e aí também algumas particularidades, né?
Eu começaria dizendo o impacto da pandemia na própria sociedade brasileira e no mundo de uma forma geral, né? Acaba que, como eu disse, já tive a oportunidade de dizer, o seguro nada mais é do que garante, em troca de um pagamento de um valor determinado prêmio, riscos que envolvem interesses legítimos dos segurados. Então, por exemplo, a sociedade cada vez mais fica digital. Hoje em dia, um seguro que vem sendo super badalado é o seguro para riscos cibernéticos. Então, o seguro ele acompanha a mudança dos riscos na sociedade. E, obviamente, a pandemia está tornando latente outros riscos que não existiam, ou a necessidade de garantia de riscos que antigamente não eram garantidos. Então, a própria pandemia no seguro de vida, tradicionalmente, existia uma cláusula expressa de exclusão de risco, que nessa pandemia da Covid-19, já adiantando um pouquinho a fala, as seguradoras, pelo menos a grande parte delas, deixaram de lado uma interpretação literal e formal dessa exclusão de cobertura, geralmente expressa nas apólices, tendo em vista um cálculo, a meu ver, aí, que analisa vários aspectos, inclusive, com uma forma central, o aspecto atuarial também, né, que várias pessoas ficaram em isolamento social, e isso diminuiu a sinistralidade oriunda de outras causas que não a causa da pandemia em si, no seguro de vida. Então, acaba que os seguros, ele anda lado a lado com a evolução da sociedade. E para a gente analisar um pouquinho dos impactos no mercado de seguros e os seus desafios atuais, às vezes vale a pena dar um passo atrás e ver os impactos na própria sociedade. Então, por exemplo, o uso mais sofisticado da tecnologia. Muitos dos senhores que talvez não utilizavam aplicativos antigamente, hoje estão contratando por iFood, pedindo coisas pela internet. Então, houve um acréscimo muito grande das reuniões online, igual a gente está tendo aqui hoje, e também da contratação online. Então, esse avanço tecnológico, e aí entra com a questão da diminuição das barreiras regulatórias, as ferramentas online também, que eu acho que é um outro ponto importante, e aí o exemplo clássico foi a questão da telemedicina aqui no Brasil, que está sendo permitida durante a época da pandemia. Então, todas essas são as questões interligadas ao avançar e aos desafios do mercado segurador. Então, a sociedade de consumo está mudando os seus hábitos, as pessoas estão utilizando mais a internet para contratação. O segurador, obviamente, tem que entrar nesse movimento e colocar o cliente realmente em primeiro lugar. A ideia é de que você realmente tem que fazer um serviço que seja de qualidade. As pessoas hoje em dia não estão aceitando mais a prestação de serviços que não sejam de qualidade. Além disso, alguns outros impactos da pandemia na sociedade de uma forma geral, botaria novos hábitos, maior preocupação com planejamento financeiro, aí o seguro tem uma importância central. O brasileiro, aqui no Brasil, a gente tradicionalmente não foi alvo de grandes catástrofes, nem naturais, nem em termos de guerras. Então, o brasileiro, de uma forma geral, ele ficou um pouco displicente com o seu planejamento financeiro. Então, a pandemia vem escancarando isso e mudando de certa forma. Houve também um aumento da desigualdade, que vai impactar no âmbito dos contratos de seguro, as pessoas que efetivamente vão poder contratar, e entra um nicho interessante que são os microseguros, com garantias de riscos um pouco menores, com pagamento de um prêmio, um valor mais baixo. Então, todas essas mudanças na sociedade de uma forma geral impactarão no setor de seguros. Já passando para os impactos específicos no setor de seguros, com a pandemia, alguns pontos ficaram bem claros, né? Em primeiro lugar, a resiliência do setor, né? Então, a SUSEP vem publicando dados mensalmente, analisando os principais dados das seguradoras. Inclusive, ontem, ou antes de ontem, saiu um novo, relativo ao mês de setembro, e que demonstra que não houve, de fato, um abalo muito grande no setor de seguros. Nessa síntese mensal agora de setembro de 2020, alguns pontos lá que o documento sublinha.
seguros de riscos cibernéticos, como eu já disse para os senhores, que vem aumentando, percebam que, comparativamente ao ano passado, houve um aumento de 72,5% de aumento de receitas que as seguradoras estão recebendo, comparativamente ao ano passado. Nos seguros de pessoas, um acumulado até setembro, comparando esse ano com o ano passado, houve um aumento de 11,7% em relação ao período de 2019. Então, percebam que, de fato, o setor de seguros talvez seja um dos poucos setores que não foram tão abalados negativamente pela pandemia. Um grande receio que havia era que os segurados não conseguiriam quitar com os prêmios, né? Os segurados não conseguiriam pagar as prestações, haveria um cancelamento ou uma resolução contratual muito grande, que acabou não se mostrando na prática, pelos dados oficiais, pelo menos que eu pude consultar, demonstra que o aumento da mora no pagamento do prêmio, né, do inadimplemento, entre aspas, do segurado, não foi muito sugestivo, pelo contrário, foi menor do que se esperava. Então, o setor de seguros, ele realmente não foi tão impactado assim no primeiro momento, houve uma resiliência, o setor rapidamente conseguiu ir para um trabalho home office, conseguiu fazer com que fosse mantida as regulações do sinistro, fosse mantido o atendimento aos consumidores. Então, houve uma célere reação aí das seguradoras, um desempenho econômico razoável, não houve uma diminuição do faturamento, nem a sinistralidade aumentou muito. No âmbito do seguro de vida, ela se manteve estável. No âmbito do seguro de automóvel, houve queda, porque as pessoas ficaram em isolamento social, utilizaram menos automóveis, e isso trouxe uma diminuição no número de sinistros, o que acaba acarretando uma discussão super interessante se deveria haver uma diminuição no valor do prêmio cobrado ao segurado em virtude da diminuição do risco, ou seja, todos nós estudamos o Código Civil, que trata lá a ideia do agravamento do risco, né? O segurado saiu, bebeu, dirigiu, bateu o carro, ele agravou o risco, eventualmente vai perder o direito à indenização se for no seguro de dano. E aí tem um instituto também da diminuição do risco, ou seja, o próprio Código Civil fala, se houver uma diminuição de risco considerável, o segurado eventualmente vai ter o direito ou à diminuição do prêmio ou à resolução do contrato. E aí houve uma discussão grande. Aqui no Brasil, as seguradoras não fizeram proativamente nenhum movimento nesse sentido, de oferecimento de um desconto ou de devolução mesmo do prêmio, diferentemente do que ocorreu, por exemplo, nos Estados Unidos e alguns países da Europa. E a ideia aqui, ao meu ver, deve ser muito focada nos dados. De fato, os dados da SUSEP parecem indicar que houve uma diminuição da sinistralidade. Por outro lado, a compra de, por exemplo, seguro de automóvel, a compra de materiais para o conserto do automóvel talvez ficaram mais difíceis, mediante aí a diminuição do número de transportes, às vezes uma diminuição também de estoque mesmo dos fabricantes. Então, acho que, no fundo, fui consultado por algumas seguradoras em relação a esse tema, e, na minha visão, a diminuição do risco ela deve ser feita de forma técnica. Se ficar demonstrado que, de fato, houve uma diminuição do valor pago em indenização, por exemplo, no setor de saúde, né, saúde suplementar, as pessoas de fato não estão indo tanto aos médicos e tal, mas tem uma demanda represada muito grande, né? Ou seja, só está fazendo tratamento, indo no hospital, pelo menos grande parte das pessoas, quem estão com Covid ou com alguma situação de emergência. Só que, acabando essa Covid, provavelmente tem um represamento enorme de demanda ali, que as pessoas vão muito aos médicos. Então, assim, no fundo, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado também para essa diminuição, devolução do prêmio e tal, pensando justamente na retomada no pós-pandemia. Quais serão aí esses resultados? A SUSEP, ela demorou um pouquinho a agir, né, Superintendência de Seguros Privados, diferentemente da ANS, que atuou de forma bem célere. A SUSEP já foi um pouco mais... eu sou mineiro, né, ela já foi um pouco mais igual mineiro, devagar, desconfiado.
viu ali, não, pera aí, vamos ver como é que o mercado vai sentir. E aí ela acabou flexibilizando alguns prazos para seguradoras e tal, mas não houve um pronunciamento mais enfático, por exemplo, de cobertura ou não no âmbito do seguro de vida. E aí a primeira grande discussão que se teve é a exclusão ou não dos riscos associados à pandemia, e aí a grande discussão seria no seguro de vida mesmo, mas também em outras modalidades de seguro de danos, seguro de riscos operacionais e tal. Então, isso foi uma grande discussão, eu tive a oportunidade de pronunciar algumas vezes sobre isso. No âmbito do seguro de vida, tem a circular SUSEP 440, que expressamente permite a exclusão de epidemia ou pandemia declarada por órgão competente. No item 69 da lista de verificação, a seguradora deve enviar para a SUSEP, antes de começar a vender um plano de vida, de seguro de vida, ela tem que seguir lá essa lista de verificação, pelo menos o entendimento atual, e tem lá a permissibilidade também da exclusão da epidemia e pandemia, desde que declarada por órgão competente e que esteja na apólice de forma em negrito, demonstrando para o consumidor, cumprindo com o dever de informação do segurador. As seguradoras, de uma forma geral, relativizaram essa exclusão de risco contratual exposta na maioria das apólices no Brasil, a meu ver, em virtude de um juízo técnico-jurídico de conveniência pela cobertura da Covid. Então, houve, na minha visão, um exame do fundo mutual e a estimativa de impactos da pandemia à luz da diminuição de outros eventos geradores de sinistros, que não propriamente a pandemia, o risco reputacional da seguradora, de momento dos segurados mais precisarem dela, ela não está presente. Análise de probabilidade de eventuais perdas jurídicas, gastos relacionados a disputas judiciais. E houve também, eu diria, uma superação de um receio que é muito comum no setor segurador e justificado diante da jurisprudência nem sempre tão técnica, que é um pouco a ideia de que se evitar um precedente desfavorável, né? Então, assim, as seguradoras às vezes não deixam de eventualmente aceitar um determinado argumento, ou, por exemplo, nesse caso, da diminuição do risco. Me parece que houve um pouco isso também, de não se criar um precedente de que houve uma diminuição do risco, houve devolução do prêmio, então no próximo evento ocorrendo depois de um ano, volte a se debater sobre esse tema. Então, a seguradora, naturalmente, ela é avessa ao risco, o trabalho dela é domar o risco, e acaba que ela realmente é muito prudente na sua análise, em virtude até mesmo da própria regulação que ela está disposta, ela não pode ex gratia pagar nenhum sinistro, inclusive o ressegurador não cobriria se fosse o caso. Um ponto que eu acho interessante a gente sublinhar ainda nessa primeira análise é a vedação ao comportamento contraditório, né? As seguradoras, então, boa parte delas informaram o público que elas cobririam no âmbito do seguro de vida um eventual sinistro oriundo aí da pandemia, e aí abre um parênteses para dizer a dificuldade de prova de um nexo de causalidade também, né? Será que a pessoa morreu ou não uma doença da Covid, ou foi ou alguma outra doença que eventualmente gerou esse óbito? E aí as seguradoras que se pronunciaram no sentido de que cobririam, elas ficam, de certa forma, vinculadas, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, da vedação ao comportamento contraditório, de dar um passo atrás e falar, olha, a gente não vai cobrir mais. A não ser que elas expressamente tivessem feito uma ressalva nesse sentido. Olha, se não for desequilibrar o fundo mutual, nós seguradoras, ou enquanto não desequilibrar o fundo mutual, nós iremos cobrir esse risco. Um outro ponto importante relativo aos desafios do mercado segurador atual é o aspecto legislativo, né? Tem uma agenda regulatória hoje em análise no Congresso, no Senado, há um projeto de lei específico sobre os contratos de seguros. Hoje em dia, o seguro ele é disposto no Código Civil, artigo 757 e seguintes, e aí tem disposições gerais que se aplicam ao seguro de danos, seguro de pessoas, disposições específicas relacionadas ao seguro de danos, específicas relacionadas ao seguro de pessoas, e a grande diferença entre essas duas
modalidades, aí 2 ramos, seria o princípio da indemnidade, né? Ou seja, no âmbito do seguro de dano, o segurado ele só pode contratar de acordo com o valor daquele bem, de fato, né? Então, o seguro de automóvel, se vale 100 mil o automóvel, ele não pode contratar por 200 mil, que geraria um enriquecimento ilícito. No âmbito do seguro de pessoa, se entende que as faculdades humanas não têm preço e ele pode, sim, contratar seguro num valor alto, inclusive mais de um seguro garantindo a vida dele. Então, tem várias diferenças relacionadas ao seguro de dano e seguro de pessoa. E aí, algumas mudanças regulatórias, tradicionalmente no Brasil, essa legislação é pelo meio do Código Civil. Tem um projeto de lei que trataria com uma lei específica sobre o contrato de seguros, liderada pelo pessoal do IBDS, Instituto Brasileiro de Direito de Seguros, que já vem se arrastando, se eu não me engano, desde 2003, 2004, que, a meu ver, dificilmente será aprovado, atualmente, pelo menos. E tem uma mudança legal também que chegou-se a se cogitar, mas agora esfriou também, que seria o PL 2113, agora de 2020, que foi aprovado pelo Senado, foi para a Câmara, mas ainda não foi analisado. E esse projeto, ele iria obrigar tanto as seguradoras quanto as operadoras de saúde suplementar a cobrir a epidemia aí da pandemia Covid-19, e além disso ele trazia algumas disposições bem preocupantes, impossibilidade de aumento do prêmio, o prazo máximo de pagamento da indenização de 10 dias, atualmente esse prazo é de 30 dias, dependendo da análise de documentos, a seguradora pode requerer mais uma vez documentos complementares. As seguradoras ficariam proibidas de suspender ou cancelar os contratos em virtude da mora no pagamento do prêmio. Então, são disposições, a meu ver, pouco equilibradas. De fato, acho que tem sim que proteger o segurado nesse momento de pandemia, um momento realmente que a sociedade está muito fragilizada. Só que, por outro lado, você de impossibilitar o aumento do prêmio, cancelamento do contrato pelo não pagamento, reduzir de 30 para 10 dias o prazo de pagamento, realmente é, no meu sentir, um PL que pouco técnico e que jogaria mais para a torcida do que propriamente traria benefícios. E aí tem uma discussão ampla, se vocês quiserem a gente pode voltar sobre a questão dos seguros de riscos, que abrange a questão da cobertura ou não dos lucros cessantes, relacionados a um dano direto, riscos operacionais, toda essa discussão. Só que eu acho que para terminar essa primeira parte da nossa abordagem aqui, depois ir logo para a importância do advogado, eu falaria rapidamente sobre as possíveis formas de solução desse problema de cobertura de pandemias. O que a pandemia da Covid-19 deixou bem claro é que o setor de seguros, assim como toda a sociedade, não estava 100% preparado para essa pandemia e, sobretudo, para cobrir eventos relacionados à pandemia. Só que há uma demanda social atualmente que as seguradoras passem sim a cobrir esses eventos associados a pandemias. Então, há uma discussão internacional muito grande de como se equacionar essa questão. A primeira forma mais óbvia, mas também que traria talvez consequências pouco desejáveis, seria por meio da subscrição. Ou seja, você obriga o segurador a cobrir e fala, segurador, cobra um prêmio maior, porque você vai ter que cobrir agora esse risco também. Então, isso geraria provavelmente um aumento geral de prêmios e que dificultaria a inclusão de pessoas de uma baixa camada social para terem esse contrato de seguros. Porque quando você delimita o risco, você obviamente consegue diminuir o prêmio e você permite que esse contrato chegue a uma população um pouco maior. Então, uma forma é por meio da subscrição. Olha, a seguradora vai ter que cobrir, mas ela vai ter que receber um prêmio bem maior para isso. Porque, sob pena dela acabar, eventualmente, aí, imaginem uma pandemia que seja muito severa,
provavelmente o segurador de fato não teria condição de quitar todas as indenizações ou prestações dos capitais segurados. E aí, sobretudo no âmbito do seguro empresarial, dos riscos operacionais, né? Porque quase todas as empresas aí, com salvo exceções, tiveram que parar durante um período, então o valor realmente é gigante. Na França, por exemplo, se fala que seria de 50 bilhões de euros, se as seguradoras tivessem que cumprir com esse prêmio aí, com essa indenização relacionada aos seguros de riscos operacionais das empresas. Além disso, poderia, e aí eu acho que essa solução já é um pouco mais equilibrada, a seguradora cobrir a pandemia seria uma cobertura adicional ao contrato e que teria um pagamento de um prêmio extra. Então, você permite ao segurado, o que acabava não acontecendo muitas vezes no Brasil, pelo menos, era a seguradora já excluía o risco. Agora não, ela pode falar, olha, segurado, se você quiser que esteja inserido o risco da pandemia, você vai ter que pagar um valor a mais de X. Provavelmente esse valor não vai ser baixo, o que na prática pode acabar tornando pouco factível essa solução. E aí tem criação de instrumentos financeiros como derivativos negociados em bolsa de valores, então a seguradora poderia de alguma forma negociar em bolsa de valores e pulverizar o seu risco na bolsa. E uma outra solução aí que se fala muito lá fora, na França, nos Estados Unidos, seriam parcerias público-privadas entre os seguradores, resseguradores e o próprio setor público, que garantiria, por exemplo, a seguradora ficaria responsável por um valor de indenização até Y. A partir disso, o setor público também ajudaria nessas indenizações. E aí é uma discussão longa se aqui no Brasil isso funcionaria, parcerias público-privadas, geralmente quando a gente envolve o setor público não dá muito certo. Então, toda essa discussão, a gente pode voltar um pouco mais para frente sobre isso, dos desafios do mercado segurador atual. E aí eu agora falar um pouquinho para vocês sobre a importância do advogado especializado nesta área. Doutor Tiago, se me permite, pode falar, claro. Antes de entrarmos nessa segunda etapa, digamos assim, só gostaria de fazer algumas perguntas sobre essa primeira etapa, para que às vezes a linha de raciocínio, né, não seja perdida por conta esse subtópico, digamos. Quando o senhor disse fica mais dinâmica também a nossa fala. Claro, pode parar para perguntar. E já abro aos demais colegas, por gentileza, podem fazer perguntas aqui no chat, também podem abrir seus microfones, que eu tenho certeza que o Dr. Tiago está à disposição para respondê-las. Só um adendo, gostaria também de agradecer a presença da Comissão de Direito Securitário de Tocantins, da Bahia, de Salvador. Participei, inclusive, de um grupo de estudo que o Dr. Tiago participou na semana passada, e também gostaria de agradecer a presença do coordenador da Comissão de Direito de Sexualidade de Tocantins, Dr. Landry, que está presente junto com a doutora Aline. Mas, voltando ao tema, no começo, doutor, o senhor mencionou que seguradoras, a maioria delas partiram, de fato, para a ideia que iriam realizar o pagamento de indenizações oriundas da pandemia, né? No entanto, outras seguradoras não seguiram no mesmo caminho. O senhor acha que o judiciário em si vai entender essa minoria que não partiu para a indenização, que de fato analisou o seu fundo mutual, entendeu que uma indenização dessa geraria muito desequilíbrio nesse sentido? Excelente pergunta, doutora. Aquela coisa, né? Passa um boi, passa uma boiada, né? Assim, acaba que quando uma seguradora publicamente reconheceu, a segunda também se pronunciou no sentido da cobertura, houve uma pressão interna por parte das próprias seguradoras de que houvesse aí esse pronunciamento trazendo a garantia
desses eventos também. A discussão toda, me parece, se analisasse, seria uma cláusula abusiva ou não essa cláusula de exclusão de risco. Primeira coisa, se não houver uma cláusula de exclusão de risco na apólice, não tem dúvida, tem cobertura. Se houver uma cláusula específica, trazendo que não há cobertura, trazendo uma exclusão do risco, num caso concreto, o segurado, provavelmente o beneficiário, no caso, ele deveria analisar se de fato a morte foi em virtude da Covid ou não. Então, assim, se não for provado que foi em virtude da Covid, foram outras complicações, ou se não foi feito teste específico sobre a Covid, muito dificilmente essa seguradora poderia alegar. Agora, vamos supor que realmente a seguradora não se pronunciou, ela está realmente disposta a não cobrir, e aí acaba que quando a seguradora também ela não faz o pronunciamento, acaba que muitas pessoas podem acabar também, uma decisão um pouco política também, né? Porque às vezes as empresas preferem não falar publicamente, mas acaba que sabendo que vão perder algumas causas judiciais e aceitam esse risco. Então, assim, acho que isso pode acontecer também, não apenas seguradores, isso acontece na sociedade, de uma forma geral, várias empresas. Então, assim, a seguradora, eventualmente, ela pode fazer o cálculo de que provavelmente ela vai perder, mas ela separa uma provisão e deixa acontecer. E agora, se ela realmente falar assim, olha, não quero pagar, não posso pagar e tal, e aí vai para a ação, e muito provavelmente, eu acho que o único jeito dela conseguir convencer o judiciário, que no meu sentir, provavelmente daria a favor do consumidor, seria ela de fato mostrar por meio dos cálculos atuariais que haveria pelo menos um desequilíbrio do fundo mutual se ela cobrisse essas doenças relacionadas à pandemia. Então, imagine que numa cidade, determinada cidade, a pandemia tenha sido muito, muito severa. Eventualmente, uma seguradora dessa cidade talvez conseguiria alegar isso. Mas acho pouco provável que isso, na segunda instância, STJ, conseguiria se manter. Assim, só se realmente fosse provado por A mais B mesmo, que não teria condição de quitar. De fato, conversando, inclusive, com outros colegas, é justamente esse entendimento, né? Igual o ditado que o senhor disse, passou um, passou todos. E aí essa minoria, às vezes, acaba, de fato, levando, enfim. Doutor, só mais uma questão. O senhor acha que a pandemia ela vai conseguir alterar a cultura securitária do país? Os brasileiros vão entender essa necessidade maior de ter um seguro em si, de entender também a necessidade, né, não só por um veículo, mas para um bem muito maior, uma vida, enfim, todos os seguros que são abrangentes? Eu acho que foi um movimento importante assim para essa mudança de cultura. Acho que os seguros vêm sendo muito mais debatido por meio de acadêmicos, pelos veículos informativos também. Por exemplo, o Valor está sempre com notícias sobre os seguros, a própria Folha. Então, assim, acho que os seguros hoje em dia movimenta 6,5% do PIB brasileiro. É um setor muito pujante e que tem uma importância central aí para o desenvolvimento do país. Todos esses prêmios que são recolhidos pelos seguradores são reinvestidos. Então, assim, isso traz um crescimento para o país muito grande. Assim, né? É muito bom os nossos riscos estarem sendo protegidos por uma seguradora. Socialmente é muito bom, né? Então, assim, acho que sim, acho que está tendo uma maior conscientização, tanto política propriamente, a gente vê pronunciamentos do presidente da Câmara falando nesse sentido, então, assim, a gente vê pronunciamentos nesse sentido, de uma maior importância dos seguros na sociedade.
Então, como eu disse, no Brasil a gente não teve grandes guerras, grandes catástrofes, que são geralmente, por exemplo, lá nos Estados Unidos, aqueles grandes furacões, os tornados, são os eventos em que as seguradoras mais tiveram que pagar indenizações. Então, num primeiro tornado que tivesse, primeira coisa, um fenômeno natural muito forte, a sociedade provavelmente amadureceria e falar, não, tem que contratar esse seguro também. Então, assim, aqui no Brasil, a gente não teve grandes guerras, grandes desastres naturais. Então, acho que provavelmente vai trazer sim essa mudança de mentalidade. Acho que no setor de seguro de vida isso já vem sendo provado pelos números. Houve um aumento de contratação de seguro de vida. Só que, por outro lado, também a sociedade está mudando muito. Os jovens hoje em dia já não fazem questão de ter carros. Então, assim, qual que vai ser o futuro do seguro de carros? A gente não sabe. Será que vai ser a direção automatizada? Não vai ter mais piloto? O seguro vai vir da própria empresa montadora do automóvel, que ela mesma vai dirigir o automóvel. Então assim, é engraçado como que às vezes, num passar de 10, 15 anos, a gente possa viver numa sociedade que as pessoas já não vão mais poder dirigir, porque vai ser muito mais perigoso do que deixar a máquina dirigir. Então, olha que curioso, assim, né? Como é que talvez a sociedade tenha essa transformação. Então, de novo, acho que o desenvolvimento dos seguros ele é intimamente ligado ao desenvolvimento social. E, por vezes, até influencia esse desenvolvimento social. Então, por exemplo, as seguradoras estão começando com o movimento de botarem wearable devices, né, que seriam tecnologias vestíveis. Então, uma seguradora de vida vai lá utilizar o relógio da pessoa que vai medir a pulsação, o número de horas que a pessoa dorme, se ela tem muito estresse, se ela pratica esportes. Então, se as seguradoras começarem a, de fato, exigirem a utilização dessas tecnologias, provavelmente isso vai influenciar um aumento de uso por parte da sociedade. Eventualmente, as pessoas que já não têm seguro também vão começar a utilizar mais. Então, a seguradora ela é influenciada e ela também, de certa forma, influencia a sociedade em alguma medida. Então, e aí a seguradora perceba que ela não vai mais ter que ficar numa posição só de defensiva, né? Uma posição, quando acontecer alguma coisa você me chama, ela vai poder acompanhar o risco e eventualmente fazer com que ele diminua a chance de ocorrência. Então a seguradora ela pode ter um aplicativo, você anda com um aplicativo no celular, quando você estiver dirigindo, a seguradora vai ver que você está dirigindo acima da velocidade permitida, ela eventualmente vai te mandar aí uma mensagem ou um determinado comunicado, olha, você está dirigindo muito rápido, se aconteceu, tome cuidado, alguma coisa nesse sentido. Isso vai trazer alertas para os segurados. Ou se não, no seguro de vida, olha, você não praticou esporte essa semana, se você continuar assim, talvez a sua diabetes vai aumentar, alguma coisa nesse sentido. E aí volta num outro ponto que é super problemático, até que ponto a sociedade quer viver vigiada, né? Quer viver sendo pontuada a todo tempo, né? Então, assim, são vários aspectos interessantes. Não sei se o doutor José quer fazer uma pergunta, eu vi levantar a mão. Eu queria fazer uma pergunta seguinte. O senhor não acha que com essas modalidades de sinistro novas que estão ocorrendo no Brasil, as seguradoras não vão ser mais resilientes nas suas apólices, nos seus contratos, para se blindarem desses pagamentos? Ou elas vão ser mais assertivas e querer ter mais abertura? Porque eu estou tendo algumas resistências em algumas coberturas de sinistro, mesmo que eles colocam as cláusulas de proteção, né? Porque cada país tem uma mudança climática, né? Mas no Brasil já começou, já estamos tendo tempestade, nós estamos tendo raio, nós estamos destruição de casas, principalmente na região do sul. Então, essas coberturas... Então, tem hora que a gente chega neles lá e exige tanta documentação que você não consegue atender às exigências deles, você tem que ir para a justiça para poder ter a cobertura, né? Então, eu acho que eles não... Eu tenho observado em alguns casos que está havendo muita resiliência deles não querer fazer a cobertura.
Eu acho o seguinte, ótima pergunta. Eu acho o seguinte, as seguradoras, de uma forma geral, elas geralmente possuem mais ou menos um conflito interno entre a área da subscrição e a área da regulação de sinistro. A área da regulação de sinistro, ela vê um monte de problemas, um monte de coisas que poderiam ser melhoradas nas apólices, mas a área da subscrição às vezes não quer alterar porque é o mercado. Se ela alterar muito, a outra seguradora não vai ter alterado e provavelmente o segurado é livre para contratar com qualquer seguradora. Então, assim, de fato, as seguradoras elas podem alterar as cláusulas contratuais e eventualmente aumentar suas exclusões, mas isso traz um impacto direto na contratação. Então, assim, se ela fizer uma exclusão muito ampla do risco, talvez aquele segurado distraído não, mas boa parte dos segurados vão acabar contratando com outras seguradoras. E aí é o dever também do corretor de seguros de fazer uma boa prestação de serviço nesse momento, ter um corretor de seguros de confiança. Então, assim, eu diria que as seguradoras eventualmente as seguradoras elas estão sempre cogitando revisarem os clausulados, só que tem sempre essa discussão de, pô, será que isso vai impactar no nosso crescimento, na subscrição? Então, assim, eu não viria um impacto direto, pelo menos agora, no aumento de exclusão, não, assim. Depende muito da área, do contexto, mas eu, pelo menos, não tenho notado alterações nas apólices nesse momento. Pelo contrário, eu vi algumas seguradoras até mesmo expressamente cobrindo a pandemia e tentando um pouco aproveitar essa onda de falar, olha, a gente aqui está ao seu lado, a gente vai cobrir a pandemia. Então, assim, esse é um ponto que, em relação à resistência ao pagamento em si, aquele consumidor.gov, aquele site, eu acho que é uma boa plataforma para os advogados ficarem atentos. Ela tem um índice altíssimo de resolução de acordos, se eu não me engano, até recentemente era 84%. Então, assim, as seguradoras elas estão sendo obrigadas a cadastrar nesse site, consumidor.gov, e aí o segurado tendo aí alguma queixa, alguma pendência e tal, pode fazer lá uma reclamação, entrar em contato com a seguradora por meio desse site, dessa plataforma, consumidor.gov, e a seguradora tem prazo, e ela faz de livre vontade, mas ela tem um prazo para dar resposta e tal. Então, assim, eu acho que isso é uma forma de você trazer aí uma possível resolução do conflito menos litigiosa do que propriamente um ingresso a uma ação que acaba demorando, né? Acaba tendo outros gastos envolvidos. Tem mais uma pergunta, só não sei se está dentro da matéria do tópico 1. Eu estou tendo algumas dificuldades, não está tendo seguradoras que fazem os RCs, risco de responsabilidade civil. Inclusive, eu mesmo utilizo esse serviço, tanto meu como do escritório, e na última renovação teve um aumento de 100%, e também eu só encontrei uma seguradora que está dando cobertura de responsabilidade civil, não só para profissional na nossa área, mas das outras áreas também. Eu acho que o que está acontecendo que eles estão restringindo essa cobertura? Acho que uma ótima pergunta também. No âmbito do seguro D&O, que é o seguro dos administradores, das empresas, do CEOs também, né? Dos CEOs, esse aumento é muito claro mesmo. Teve seguradores que aumentaram 400%. A gente está vivendo uma fase, né, que fala hard market, né, que é um mercado difícil realmente. Por quê? Porque várias empresas eventualmente vão quebrar com a pandemia. Então, se isso está sendo analisado pelos seguradores na hora da contratação, o risco da empresa quebrar, e isso traz desde o não pagamento do prêmio a outras implicações também, outros problemas. E na responsabilidade civil do advogado, seguro E&O, não é só de advogado, tem médico, engenheiro, né? Outras também. Claro.
por exemplo, o médico, a gente viu um movimento grande também, que os médicos passaram a ser muito responsabilizados, houve esse aumento também dos prêmios. Acaba que, assim, o mercado ele reflete a sinistralidade, por mais que a gente possa achar que, tipo, não, a seguradora está lucrando, ela está... A gente, querendo ou não, está num ambiente minimamente competitivo. Então, assim, se a seguradora cobra um valor acima do mercado, provavelmente o outra vai cobrar mais barato. E, assim, na minha visão, posso estar enganado especificamente em algum caso, mas pelo que eu tenho acompanhado, assim, há uma competição razoável entre as seguradoras e se uma eventualmente aumentar muito o prêmio, há sempre essa outra possibilidade aí de contratação com outras seguradoras. Isso depende do mercado também, depende da área do profissional, mas eu acho que eu consigo falar com um pouco mais de propriedade no seguro D&O, que houve um boom muito grande depois da Lava Jato, as pessoas passaram, de fato, a contratar muito seguro D&O, houve um aumento de sinistralidade muito grande. Então, assim, o meu sócio no escritório é o Ilan Goldberg. Ele é um grande especialista na matéria, tem uma tese de doutorado publicada sobre esse tema. E ele me falava que, Thiago, na verdade, as seguradoras cobravam muito barato. Assim, as seguradoras, elas realmente não tinham ainda sentido o mercado na prática, a sinistralidade na prática, e isso, então, o mercado vai ficando mais maduro. E aí tem aquela coisa, né? Tipo assim, são dois extremos, né? Um extremo muito barato e um extremo muito caro. E aí, cada hora vai para um extremo para se proteger. Então, se estava muito barato, está indo agora para um outro extremo, pelo menos no seguro D&O, mas a tendência é que o mercado acabe encontrando um meio termo. Eu diria isso. Doutor Vamos para o segundo Thiago, bloco, então. isso. Se mais alguém tiver alguma questão, acho que podemos seguir. Tá ótimo, vamos lá. Então, assim, a importância do advogado especializado nesta área, né? Como a gente já pôde falar aqui um pouquinho, o setor de seguros ele é muito específico, né? Assim, desde a nomenclatura, e aí realmente é uma dificuldade muito grande para os segurados compreenderem, né? A gente fala de expressões como prêmio, que é o valor que o segurado paga para o segurador, e muitas jurisprudências, inclusive do STJ, tratam do prêmio como o valor que a seguradora paga para o segurado, que seria a indenização ou a prestação do capital estipulado. Então, o sinistro é uma palavra também que a gente não usa no dia a dia, né? Houve o sinistro. Então, assim, a linguagem do seguro ela é bem técnica e acaba que isso traz consequências grandes assim, na compreensão dos seguros. Um outro desafio para quem atua nessa área, e aí desafio barra importância, são os atos normativos, né? O seguro ele é tratado no Código Civil, mas ele é regulado pela SUSEP, né? E tem vários atos normativos específicos, por exemplo, seguro de dano, seguro de pessoas. Então, assim, por exemplo, a gente analisa os manuais de direito civil, as coleções de direito civil que tratam lá de contratos. No geral, a parte que trata do contrato de seguros não é muito técnica, não traz muitos os atos normativos, ela é bem genérica, analisa só o Código Civil. Então, eu acho que é uma dificuldade até de compreensão das pessoas, né? A gente já tive a oportunidade de conversar com alguns membros da SUSEP um tempo atrás, e a gente dizia isso, com a necessidade de tornar mais fácil para as pessoas que estão pesquisando quais atos normativos são aplicados. Então, você bota lá, seguro de pessoas, e esses atos normativos se aplicam. Agora, se eu não me engano, para o próprio site da SUSEP está mais fácil essa consulta. Então, eu acho que até uma dificuldade prática de consulta dos atos normativos aplicáveis. E também um pouco, aí a gente faria uma divisão também entre o advogado que atua para segurado e para seguradora, né? Porque é muito difícil, pelo que eu tenho converso, assim, e pelo que eu
entendo no mercado de uma forma geral, é muito difícil um advogado atuar para as duas partes. Assim, geralmente o advogado ele acaba pegando mais casos do segurador ou do segurado. E isso traz implicações, obviamente, né? Então, assim, o segurado, você pode trabalhar para grandes empresas, desde segurados, pessoas físicas, seguro automóvel, seguro de vida, como também para grandes empresas. No caso das grandes empresas, talvez seja um pouco mais difícil, assim, né? Assim, eu acho que o caminho pelas seguradoras, você presta um bom trabalho para uma seguradora, isso o mercado fica sabendo, você ganha uma outra oportunidade. Então, se para o segurado, não, acaba que você pode prestar um excelente trabalho para uma empresa, mas não necessariamente vai ser, quando ocorrer um sinistro grande de uma outra empresa, você vai ser lembrado. Então, acho que isso é um ponto importante. No Brasil, a gente tem alguns bons escritórios especializados que atuam para o segurador, que atuam para segurado nós temos menos. Escritórios grandes que realmente são nacionalmente e internacionalmente conhecidos. Então, eu acho que tem caminho para os dois. Quem atua para o segurador, geralmente, pode atuar ajudando o segurado, entre aspas, no momento da contratação de um seguro, então auxiliar essa contratação do seguro. Mas na ocorrência de um conflito, geralmente, por exemplo, a gente se julga impedido, porque acaba lidando com outros clientes, então a gente prefere realmente não atuar com os segurados. Em relação, e isso obviamente influencia no tipo de serviço que você vai prestar. Então, quando você trabalha ou tem como cliente um segurador, você pode dar consultorias regulatórias, consultorias aí relacionadas a melhorias de clausulados, a gente costuma fazer, até mesmo auxiliar na regulação de alguns sinistros mais complexos. Então, assim, a importância do advogado especializado nessa área, eu diria que tem pouco diálogo entre a técnica atuarial dos seguros, a matemática por parte dos seguros, e a técnica jurídica relacionada aos contratos, ao direito obrigacional de uma forma geral. Então, geralmente, o advogado entende muito pouco de atuária, muito pouco de números, como o seguro funciona, e, por outro lado, o atuário ele não entende nada da parte jurídica. Ele acha que ele pode excluir qualquer risco e não entende essa questão toda relacionada ao ordenamento jurídico de uma forma geral. Então, acho que um bom advogado de seguros, ele consegue fazer essa boa leitura, tanto do aspecto técnico do seguro, o aspecto atuarial, quanto do aspecto contratual, da veste jurídica mesmo daquele contrato. A importância desse advogado, como eu disse, um nicho que está muito em crescimento e que tem trâmites específicos relacionados à atuação junto à SUSEP, e até mesmo relacionadas a algumas questões regulatórias que não envolvem a SUSEP. Então, eu diria que o advogado ele tem uma importância central, tanto para auxiliar o segurado numa melhor contratação, e também, numa eventual ocorrência de sinistro, fazer valer os direitos do segurado, e, por outro lado, aquele que advoga para a seguradora também separar o joio do trigo, ser capaz de conversar de uma forma inteligível para o advogado da outra parte, do segurado, para o corretor, o porquê de eventual negativa de cobertura. Então, assim, eu vejo como, de fato, acho difícil um escritório generalista ter muitos casos de seguros. Assim, por exemplo, eu gosto muito de direito civil, estudo muito direito civil de uma forma geral, mas acaba que eu tenho muitas demandas na área de seguros e praticamente me dou 100% essa área, porque faltam braços, faltam pessoas especializadas. E quem não é especializado não vai fazer um bom trabalho. Assim, é simples assim. A pessoa não consegue virar um bom advogado de seguros. Eu venho estudando seguro a fundo, desde a graduação, depois no mestrado, no doutorado,
E assim, até hoje, de vez em quando acontece coisas que, peraí, não tem noção do que é isso. O que está acontecendo aqui? Então, assim, coisas que realmente, às vezes, né, em outras áreas, eu acho que seriam menos usuais, assim. Claro que a complexidade vai aumentando quando você envolve um co-segurador, um ressegurador, vários instrumentos em outras línguas, e é claro que vai ficando mais sofisticada a atuação. Mas no dia a dia, no grosso, mesmo assim, eu acho que até essa análise da jurisprudência, da nomenclatura, um advogado especializado eu acho muito importante e acho que tem um mercado para isso. De fato, eu vejo um mercado muito promissor, muito bom, tanto para segurado quanto para segurador, e até mesmo para as pessoas que vão escrever sobre o seguro, né? Carência doutrinária mesmo, né? A gente não tem grandes doutrinadores de seguros aqui no Brasil. Temos alguns bons nomes, é claro, grandes referências, mas assim, comparativamente aos outros países, temos poucos especialistas nessa área, poucos doutores que publicaram nessa área. Então, e ainda, eu diria a importância do advogado, um nicho que eu acho interessante, que é o seguro de vida como instrumento de planejamento sucessório. Acho que esse é um tema que vem sendo muito falado no âmbito do direito, aí, das pessoas tomarem esse cuidado aí de fazer uma melhor transição dos bens para as gerações posteriores, e o seguro de vida tem uma importância muito grande nisso, né? Que ele garante ali um pagamento célere, uma quantia que não vai pagar imposto, uma quantia que não está ligada à herança em si, não? Então o segurado ele consegue escolher para quem ele quer deixar aquele valor. Então eu vejo um nicho muito grande aí também para as pessoas que atuarem aí nessa ligação em seguro de vida, planejamento sucessório, previdência complementar vem crescendo muito também. Eu sinceramente acho, de verdade, eu não acho que tem uma área melhor para advocacia do que a área de seguros, assim. Agora, a proteção de dados, todo mundo fala só de proteção de dados e tal, muita gente vem atuando nessa área, mas eu sinceramente acho que o setor de seguros é muito melhor. E acho que o setor de proteção de dados, é claro que tem muitas oportunidades, mas eu acho que passar desse boom inicial, as pessoas vão perceber, igual ocorreu na área de compliance, que quem faz implementação de proteção de dados na empresa não são advogados. As pessoas têm que entender isso. Não são advogado, de uma forma geral, não faz implementação de LGPD. A parte jurídica de proteção de dados que envolve um processo é de 25%, eu diria. Os outros 75% são relacionados à gestão de projeto, a você ter pessoas que vão lá ver qual que é o fluxo do dado, como que o dado entra, aonde que ele é armazenado, quanto tempo ele fica armazenado, como que a gente vai diminuir a possibilidade de vazamento de dados. Então, assim, é uma atividade que, sinceramente, não é muito para o jurista. Eu acho que tem mais a ver com um engenheiro de produção, um engenheiro de uma forma geral, um cara da TI que vai precisar também de softwares sofisticados. Então, assim, tem outras áreas, obviamente, a área ambiental também da advocacia está muito, muito em voga também, mas a área de seguros eu realmente vejo uma carência no mercado e uma possibilidade de crescimento enorme. Então, antes de abrir de novo para a pergunta para vocês, eu faria algumas considerações finais aqui bem rapidamente, falando no sentido de que houve um aumento da percepção da necessidade de proteção por parte da sociedade e dos segurados, que reforça a cultura dos seguros. Houve um aumento da transparência e da competição, aí, os seguradores se colocando mais em público, falando, vai ter cobertura ou não vai. E acho que a necessidade de a gente aproveitar essa crise para inovar, para trazer novas formas de distribuição de seguros, de personalização, observando as demandas sociais. E especificamente sobre a advocacia no setor de seguros, aí parabenizo a todos vocês que estão aqui numa quarta-feira, 8h05 da noite, com 1000 coisas para fazer, Netflix para assistir, família para curtir.
e estão aqui engajados, procurando um crescimento pessoal, um crescimento profissional. Então, acho que é isso. O advogado ele tem uma importância fundamental, porque as teses que o advogado criam, elas que serão analisadas pelo judiciário. O judiciário, geralmente, ele não cria uma tese da cabeça, geralmente o advogado ele provoca um determinado, e ele tem que entrar com uma ação, ele tem que defender uma ação. O juiz, tirando o STF, né, que agora vem fazendo um outro processo independente do Ministério Público e dos advogados, o que é condenável, mas assim, de uma forma geral, os advogados são quem formulam as teses que serão analisadas pelo judiciário. Então, acho que esse é o nosso papel, de estar sempre se capacitando, sempre prestando um serviço melhor para os nossos clientes, olhando o nosso crescimento pessoal, mas também o desenvolvimento social, com essa preocupação social também. Muito obrigado pela atenção dos senhores, me coloco à disposição para uma segunda rodada de perguntas, se for o caso. Aí, Marcelo, faz as suas considerações. Por favor, doutor Marcelo. Não, doutora Nádia, pode continuar com as perguntas ao doutor Tiago, depois eu manifesto. Então, tá bom, eu queria fazer duas colocações que nós estamos, eu presto consultoria, assessoria ao segurado, né? Não é a seguradora. Estou tendo dificuldade que no planejamento sucessório, quando chega a certas idades, está tendo restrição de cobertura de seguro e o tempo está. Então, essa é uma situação que é um nicho de mercado para nós, advogados, trazer essa oportunidade, mas nós esbarramos na seguradora de dar essa oportunidade, e quando tem, ela está cobrando muito caro e ela é limite. Um outro aspecto que estou tendo também, nós estamos tendo um envelhecimento da população brasileira. E quando muitas pessoas, quer dizer, na idade de meia idade para cima, pagaram muitos anos do seguro. A hora que chega lá naquela idade de 60, 70 anos, sempre tem uma pegadinha que vence o seguro e não consegue renovar. Você tem que ir na justiça para manter a pólice segura renovada e continuar. Então, esse é um aspecto que eu estou enfrentando aqui. E a outra questão também é a cobertura do meio ambiente e a questão do seguro. Nem todas as seguradoras estão dando essa cobertura. Pelo menos na nossa região aqui, no interior do estado de São Paulo. Eu não sei na região dos grandes centros. Eu estou tendo essas dificuldades dos RCs, do seguro meio ambiente, do seguro do planejamento tributário sucessório, né? E a continuidade da pólice de seguro dos idosos. Excelentes colocações, doutor José. Acho que certíssimo, concordo com você. Acho que, de fato, grande parte das seguradoras, salvo algumas específicas, elas trazem sim uma restrição para a contratação de seguro de vida, às vezes 65 anos, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, de fato, há sim. E tem toda uma discussão riquíssima em relação a se isso seria ou não uma discriminação vedada pelo direito, até que ponto o ordenamento jurídico deve obrigar uma entidade privada, uma empresa privada a contratar. Então, assim, tem toda essa discussão. De uma forma geral, se entende que é, sim, possível essa exclusão, a recusa de contratação por parte do segurador, inclusive em virtude de um ato normativo da SUSEP, que traz que a recusa de contratação ela é legítima se ela for fundamentada. Então, se a seguradora tiver cálculos atuariais demonstrando que não é interessante economicamente para ela cobrir risco para pessoas que possuem determinada característica, a princípio, ela, de fato, não vai ser obrigada a contratar. E aí, talvez, o legislador poderia, eventualmente, legislar no sentido de que, olha, não, você não pode fazer isso. Então, o que ocorreu no âmbito do plano de saúde suplementar, a partir dos 60 anos, a seguradora não pode aumentar o valor da cobrança. Inclusive, tem atos normativos que falam que o prêmio mais barato e a última categoria do prêmio mais caro não pode, se eu não me engano, ter uma diferença de 7 vezes. Então,
acho que é uma decisão mais do legislativo do que propriamente dos advogados. Acho que o advogado tem um papel de eventualmente questionar isso, mas assim, acho que é um papel importante do legislativo se posicionar até que ponto o segurador, um ente privado, uma empresa privada, tem a obrigação de contratar riscos que não são economicamente atraentes para o segurador. Aqui no Rio a gente teve isso durante o período que as estradas estavam com índice de violência muito alto, as seguradoras pararam de oferecer seguro-transporte aqui no estado do Rio de Janeiro, e teve uma discussão muito grande isso também, né? Porque isso traz impactos sociais muito fortes também, né? Então, assim, a gente quer viver numa sociedade que os riscos são pulverizados, mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode negar que a gente vive num modelo capitalista e que, a princípio, é só quando há lei que um ente privado é obrigado a contratar com outro. Então, concordo com o senhor em relação a essa questão de, para planejamento sucessório, o ideal é que o segurado contrate uma faixa de idade um pouco menor, e aí, vamos supor, se ele contrate, sei lá, por volta de 50 anos e tal, é claro que existem abusos, isso aí por parte de seguradoras, outros fornecedores, mas assim, de uma forma geral, o segurado renovando direitinho, tal, pagando tempestivamente, se ele ficar lá 15 anos pagando o seguro de vida individual, o STJ tem um posicionamento que ele teria que continuar cobrindo, a seguradora não poderia recusar a renovação, diferentemente do que ocorre no seguro coletivo, no seguro de grupo, que aí eventualmente poderia sim ter essa recusa de renovação. Então, são aspectos importantes que de fato, dependem muito da atuação de um bom advogado segurado para exigir os direitos do segurado no caso concreto. Sobre a questão dos seguros ambientais, a gente também entra nessa mesma discussão do seguro de vida, né? Tem que ser atraente para o segurador e realmente a gente vive um pouco de dificuldade nisso aqui no Brasil. Não são muitas seguradoras oferecendo. Eventualmente, o segurado pode tentar contratar com seguradoras lá fora, desde que comunicando a SUSEP, mas realmente é um mercado que ainda tem que crescer, que sim. Planejamento sucessório ninguém faz com 50 anos. Isso é verdade. Isso é uma mentalidade que... É verdade. Isso aí, talvez a geração mais nova comece a se preocupar mais com isso, assim. Porque, assim, a gente está acostumado com essa questão, né? De tipo assim, tem quando vai ter lá quando morre lá o pai e a mãe, tem aquela divisão de bens, pagamento de imposto alto, muitas vezes a família briga, um irmão com o outro, e dá todo o problema. E aí o direito vem trazendo instrumentos como holdings, como vários outros instrumentos que permitem uma suavização desse momento, né? Uma diminuição do conflito. E aí eu acho que o seguro entra nesse pacote aí de novos instrumentos do direito. Mas concordo que de fato, geralmente quando a gente está com 50 anos, a gente não está mirando propriamente na sucessão sucessória. Mas, por exemplo, em casa, por exemplo, meus pais já estão tomando algumas medidas, e eu certamente tomarei com antecedência para os meus filhos, e entra junto dessa ideia de uma maior maturidade da sociedade brasileira, né? Para lidar com o dinheiro, para lidar com o patrimônio, uma maior conscientização das pessoas. Então, assim, o Brasil ele é um país relativamente jovem, assim, né? Comparado com essas potências mundiais, né? Então, a sociedade ainda está evoluindo. Eu estudei, o mestrado foi na Universidade de Coimbra, que só de anos da Universidade de Coimbra ela tem mais do que o Brasil. Então, assim, eu tive na Espanha num evento que foi em comemoração a 800 anos da Universidade de Salamanca. Então, eles estão realmente num estágio muito mais avançado do que a gente nesses pontos, né? E é claro que a gente tem muita coisa para ensinar a eles também, mas é isso. A gente vai fazendo o nosso bem feito. Doutor, migrando para o tema, né, que está todo mundo falando a respeito da LGPD,
só para entender também como a LGPD pode atuar nesse setor securitário e também a subscrição, a coleta de dados, toda essa parte por meio do segurador, creio não, né? Todas as análises que nós fizemos, isso é primordial para que tenha a maior transparência para o segurado em termos desses dados que estão sendo utilizados. Afinal de contas, né? Os números, os cálculos são feitos em cima de dados. Exatamente. Acho que esse é um tema muito legal. E aí eu vou pedir um parênteses aqui para o momento publicidade, momento propaganda. A minha tese de doutorado chama Tratamento de Dados Pessoais e Discriminação Algorítmica. Ela foi publicada esse ano, em que eu analiso justamente esse é um dos aspectos que eu analiso nela, justamente a questão de uma mudança nos seguros de uma forma geral, né? Que hoje em dia as pessoas estão utilizando aplicativos e aí houve um aumento no número de dados que são coletados e na forma de leitura desses dados, né? Então, assim, hoje em dia a seguradora consegue, por exemplo, te acompanhar pelo celular, qual que é o seu dia a dia, se você vai malhar, qual região da cidade que você passa. Então, isso traz realmente uma mudança muito grande na subscrição, na análise do risco, né? E isso traz implicações grandes relativas à privacidade, à discriminação. Então, tem vários aspectos importantes. Mas eu acho que aqui no Brasil a gente ainda está um pouco devagar nesse sentido. Tem algumas insurtechs, né, que é a mistura de seguro com tecnologia, né, que estão com uma precificação um pouco diferenciada, mas de uma forma geral, acho que a gente está um passo antes, que é justamente de adaptação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? As seguradoras estão nesse processo de tomarem mais cuidado, quais dados elas vão tratar, até mesmo para regulação de sinistro. Então, assim, tem vários aspectos importantes relacionados aí aos limites para a utilização dos dados, os direitos dos titulares dos dados. A gente poderia marcar um outro dia só para debater esse tema, que a conversa é longa. Tenho certeza disso. Poderíamos estender aqui para falar a respeito. Espero que alguém tenha mais alguma questão. Caso contrário, encerraremos. Passo a palavra também ao Dr. Marcelo. Doutora Anaília, eu queria mais um tempo, queria aproveitar da presença do Dr. Tiago, todo o conhecimento que ele tem sobre o assunto. Dr. Tiago, uma pergunta. Na contratação de seguro de automóveis, em especial, nós temos ali o seguro de responsabilidade civil, né? E dentre as coberturas, o tradicional, dano material, dano moral, dano corporal. Dentro do dano corporal, não é aquela questão da súmula do STJ que abrange se não tiver específico, mas o que eu queria dividir, eu venho debatendo isso em alguns processos, o que esta cobertura pagaria, o que ela cobre, que tipo de despesa da vítima, do terceiro, que ela seria utilizada. Claro que, administrativamente, as seguradoras elas vêm utilizando para, às vezes, reembolso de despesas médicas ou pagam uma determinada indenização até usando lá alguma questão da tabela vinculada do seguro DPVAT, enfim. Mas o que eu gostaria de ouvir do doutor a respeito, assim, eu não consigo enxergar previsão jurídica e nos contratos, nas cláusulas contratuais, não há previsão específica, clara, de informação clara e adequada sobre que tipo de despesa do terceiro seria pago com essa cobertura. E não, raramente, essa cobertura ela vem com um prêmio baixíssimo, considerado comparativamente com o dano material, o dano moral e assim por diante. Então, a minha pergunta é, o que o dano corporal previsto nestas apólices cobre? O que ela paga? Que tipo de despesa para o terceiro?
Excelente pergunta do Marcelo. E é sempre um prazer estar junto com amigos tão qualificados, porque às vezes traz algumas reflexões que a gente de fato não tinha feito. Eu realmente nunca tinha parado para pensar sobre esse ponto específico, mas eu acho, o Marcelo, que e aí eu tenho uma base de direito civil e acho que é muito importante a gente sempre analisar os institutos numa perspectiva de direito civil, que eu acho que o doutor deve ter feito. Tradicionalmente, o direito civil não se fala de dano corporal, né? Fala de dano material, fala de dano moral. Então, assim, realmente é uma categoria um pouco estranha ali, né? E aí eu acho que a grande questão relacionada aos danos corporais é que teve aquela discussão se cobriria ou não danos morais e danos estéticos. E aí a jurisprudência acabou falando que só quando houver expressa exclusão que vai haver esse afastamento dos danos morais e danos estéticos, quando relacionados aos danos corporais. Então, assim, eu realmente teria que fazer uma pesquisa um pouco mais a fundo para saber, para ver o contexto histórico relacionado ao uso dessa nomenclatura. Aqui, de supetão, eu chutaria que foi uma tradução de alguma apólice estrangeira, que a gente vê muito isso na prática, né? Assim, as grandes partes das apólices vêm de Londres, então assim, muitas apólices são traduzidas ao pé da letra, e aí tem conceitos que acabam não se aplicando muito bem aqui ao direito brasileiro. Então, assim, eu diria que, assim, precisaria refletir melhor, confesso, mas eu diria que me parece que houve uma tradução aí e que não coaduna muito com o direito civil brasileiro e que ficou um pouco num limbo de que a gente vai falar o que é dano corporal, é dano estético, é dano moral. O direito civil não tem essa categoria realmente de dano corporal, pelo menos que eu conheça, brasileiro. A SUSEP já regulamentou isso? Não. Eu confesso que eu não desconheço. Aí, doutor Tiago, eu tenho partido da premissa da nossa hierarquia de leis, que é a nossa Constituição Federal. Então, se você buscar lá no artigo 5º, incisos 5 e 10, ele traz ali as categorias de danos, né? Mas você tem o dano material, dano moral e a imagem, que seria o estético. Fora disso, no Código Civil também, nosso escritório, a gente vê, não tem uma classificação. A gente vem insistindo isso nos tribunais, e principalmente aqui dividindo com os colegas que defendem vítimas de acidente de trânsito, né? E às vezes não reclamam a aplicação desta cobertura, e aí com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por falta de informação clara e adequada, me parece que, é o que nós estamos fazendo em defesa dos nossos clientes, pedir a aplicação, a cobertura, o pagamento do capital desta cobertura para todo e qualquer dano, por falta de especificação do que ela paga. Porque se nós partirmos da premissa, e eu tenho escrito isso, que se criou uma cobertura para pagamento a critério da seguradora. Porque a partir do momento que ela não tem um critério para se obedecer, as partes, os contratantes, têm um desequilíbrio, porque eu pago quando eu quero. Se eu achar que despesa de médico hospitalar, eu vou pagar. Se eu achar que é porque teve amputação da perna, então eu vou usar a tabela da SUSEP, então eu vou usar. Enfim, e eu não consigo enxergar nos atos da SUSEP, no mercado, nada que se enfrente. E todo mundo paga, mas pouco se usa, né? Então, assim, se utiliza dessa cobertura. Então, assim, fico feliz aí da sua mensagem, que também não tem conhecimento, porque então significa que nós, e aí eu divido com a doutora Ana Beatriz Laranja, nossa causídica que nos acompanha, que nós estamos no caminho certo, porque não encontramos isso, nós não tivemos resposta o que essa cobertura paga para a vítima do ato ilícito, né? Numa pesquisa rápida aqui, doutor, eu, por sorte, consegui encontrar uma resolução da SUSEP que trata de seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de passageiros. Então, uma resolução realmente
tão conhecida e não é relacionada especificamente ao tema que você havia dito. Mas ela traz a seguinte definição para o dano corporal: toda ofensa causada à normalidade funcional do corpo humano, dos pontos de vista anatômico, fisiológico e ou mental, incluídas as doenças, a invalidez temporária ou permanente e a morte. Não estão abrangidos por essa definição os danos morais, os danos estéticos e os danos materiais, embora, em geral, tais danos possam ocorrer em conjunto com os danos corporais ou em consequência destes. Então, assim, me corrijo que eu, a princípio, pela essa análise aqui... Doutor Tiago, pode falar. Doutor Tiago, aí que está, esse conceito tão aberto, você não consegue especificação da despesa, por isso que eu parto sempre da premissa da despesa. Se Vossa Excelência olhar as cláusulas das condições gerais, normalmente ela segue esse padrão. Quando você define, eu quero assim, a despesa, por isso que eu tenho sempre insistido no tipo de despesa. Por quê? Vamos pensar, se tentar imaginar essa conceituação que você disse aí. Que despesa que ele vai ter? Se ele tiver uma redução da capacidade, né, você tem lucro cessante, você tem indenização do dano estético, né, qualquer despesa você consegue encaixar ou defini-la como sendo ou dano moral, dano material ou dano estético. Né? Mas, portanto, você não tem algo específico. Isso é abrangente. O que não é? Mas me diga uma despesa que não seja dano material, dano moral ou dano estético. Então, assim, não tem. Pelo menos até hoje eu não consegui alguém que me trouxesse uma despesa de uma vítima que não encaixasse nenhuma dessas três categorias. Né? Eu acho um tema muito legal, um tema muito interessante. Eu sou aplicado, vou pesquisar sobre o assunto. Concordo com a sua colocação, de fato tem uma dificuldade de encaixar um dano meramente aí corporal que não toque ao dano estético, dano moral. Realmente talvez seja uma categoria aí que acabe sendo esvaziada, né, e perdendo um pouco o seu sentido, mas como um bom advogado me reservo o direito aí de um habeas corpus preventivo para falar que eu preciso de uma análise um pouco melhor aí do caso. Bom, muito bem. Doutora Nália, então vamos para o encerramento. Eu quero agradecer a presença de todos. Quero dizer da felicidade de estar recebendo aqui os colegas, as lideranças da advocacia da nossa Ordem dos Advogados do Brasil da Bahia e do Tocantins. Quero dizer aos colegas, aos amigos, que se sintam acolhidos por nós aqui na nossa subseção de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. Nós hoje aqui temos mais de 6.000 colegas e esta subseção vem tentando, através da sua diretoria, possibilitar a oportunidade para que os colegas possam se reunir, debater os assuntos, se conhecerem e fortalecer a nossa profissão, o exercício da advocacia. Quero cumprimentar todos os amigos, advogados e advogadas da subseção, em nome da doutora Ana Beatriz, doutor José Luiz Delbem, e quero agradecer a doutora Nália por trazer mais esse tema importante para a nossa subseção. Vossa Excelência que vem conduzindo esta comissão, direito do seguro tão importante. Então, fica aqui o agradecimento deste presidente, da diretoria dessa subseção por toda a sua dedicação voluntária e gratuita em prol da advocacia. E quero render aqui, doutor Tiago, meu abraço fraterno a Vossa Excelência, e que tenha aqui na nossa São José do Rio Preto sempre as portas abertas. Vindo por cá, pode vir, pode nos convidar para... Nós podemos tomar um café, podemos tomar um chopp, não importa a bebida. Nós estamos aqui abertos para o diálogo e nos confraternizarmos, porque principalmente nesse momento de pandemia, falando de seguro ou não, nós precisamos pensar na nossa vida, na nossa saúde e a felicidade. É a felicidade de viver. Portanto, quero, pela Comissão de Direito e Seguro, coordenada pela doutora Nália Siqueira, e pela nossa 22ª subseção, Seção São Paulo, São José do Rio Preto, declarar encerrado as atividades desta noite. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe cada um dos senhores e senhoras. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos. Um abraço, uma boa noite.